Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai falar a respeito de fé. Na Bíblia, a gente tem vários exemplos, de pessoas de fé. Vários exemplos de pessoas que foram curadas através da sua fé. Vamos citar assim, alguns exemplos? Um desses exemplos é o centurião que estava com seu servo enfermo, Ele chegou até Jesus e pediu para que Jesus curasse, na verdade, o seu servo. E quando Jesus se propôs a ir até a casa desse centurião, aquele centurião ele não se sentiu digno, de que Jesus fosse até a sua casa e pediu que Jesus ordenasse para que o servo dele fosse curado. E foi feito como ele assim pediu para Jesus. E Jesus até se espantou, com tamanha fé daquele homem. Outro exemplo de pessoa de fé é aquela mulher do fluxo de sangue, que sofreu ali por 12 anos consecutivos com aquela enfermidade. Porém, num determinado dia, a fé dela levou ela a tocar nas vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, o que aconteceu? Saiu virtude das suas vestes, saiu poder e ela foi liberta daquele sofrimento. Mais um exemplo de fé são aqueles 2 cegos que se aproximam de Jesus. E Jesus questiona eles, Vocês creem que eu posso curá-los? E eles respondem, sim, nós cremos. E eles foram curados. Mas hoje eu trouxe um exemplo de uma pessoa como eu e como você. E é uma passagem que o Senhor fala muito comigo, É uma passagem que está lá em Mateus 14, do versículo 28 ao versículo 31. Essa passagem, ela é muito conhecida. Eu vivo falando a respeito dela. E a partir do dia que o Senhor falou comigo através dela, Ele vem falando constantemente de maneiras diferentes. E vocês vão entender o porquê. Vamos ler lá? Então, Mateus 14, 28 até o 31. Senhor, disse Pedro, se tu és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salve-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Então aqui a gente vê Pedro, um apóstolo de Jesus, ele andou com Jesus, Hoje todos nós somos discípulos de Cristo, mas nós também somos como Pedro, A nossa fé, ela oscila. Nesse trecho que a gente leu, a gente vê que Pedro pede uma prova, para Jesus. Se tu és mesmo Jesus, então deixe que eu vá até você. E o que acontece? Naquele momento que Jesus dá a ordem para que Pedro vá até ele, Pedro estava com a fé dele lá em cima. E ele fez o quê? Andou sobre as águas. Só que num determinado momento em que ele estava andando sobre as águas, ele sentiu o vento, ele sentiu as ondas e ele teve medo. E o que aconteceu? A fé dele diminuiu. E por isso ele afundou. É essa a conclusão que a gente chega aqui. Porque Jesus diz, homem de pequena fé, por que duvidou? Porém, o que o Senhor nos chama a atenção no dia de hoje é que mesmo na nossa pequena fé, o Senhor, Ele ouve o nosso pedido de socorro. Pedro, naquele momento, experimentou o que a fé dele lá em cima fez com que ele conseguisse desbravar, andar sobre as águas. Porém, no momento que a fé dele estava lá embaixo, Pedro, mesmo assim, com a sua pequena fé, o que ele fez? Pediu socorro a Jesus. E Jesus imediatamente foi e socorreu Pedro. Então, no dia de hoje, o que o Senhor vem nos falar? Eu não sei como anda a tua fé, mas se a tua fé está pequena nesse momento, como Pedro naquele momento estava com a fé pequenininha, não pense que o Senhor não ouve o teu clamor. Não pense que o Senhor não está pronto a entrar
para te salvar, na nossa pequena fé, a gente consegue mover a mão do Senhor para a nossa vida, para a nossa causa. Então que a gente venha em nome de Jesus guardar a nossa fé. E mais um recado que eu vou deixar aqui hoje. Se por acaso a tua fé está pequena, a palavra do Senhor diz que a fé vem do ouvir a palavra do Senhor. No dia de hoje, a gente vai começar o 3º dia de estudo de Deuteronômio. Se você ainda não está fazendo o estudo, tá aí uma excelente oportunidade para você fortificar a tua fé. Amém? Glória a Deus, que o Senhor abençoe o teu dia, a tua casa, a tua